Vamos que vamos que vamos, cá está o tio Renê. Crianças, hoje a gente vai para a sistemática parte 2, o retorno. Veja só, na aula passada, a gente, na primeira parte sistemática, teve um conceito que eu acabei não trabalhando, que foi de Linneu ser fixista, né? Eu só disse Linneu era fixista, né? Então, é interessante você saiba o que significa ser fixista. Significa que o indivíduo acredita que todas as espécies foram criadas por Deus, né? Tal e qual diz o Gênesis, né? E até hoje elas continuam do mesmo jeito. Ou seja, ser fixista é acreditar que as espécies são fixas e imutáveis, né? E no momento que você é fixista, como Linneu era fixista e como a maioria dos cientistas da sua época também eram fixistas. No momento que você é fixista, você acredita que todas as espécies têm o mesmo grau de parentesco, já que tudo foi criado ao mesmo tempo. Se tudo foi criado ao mesmo tempo, não há de se falar em uma espécie mais parente de outra do que de outra, ok? Então, para Linneu, o grau de parentesco entre a gente e um chimpanzé é o mesmo grau de parentesco entre a gente e uma árvore. Ora, todo mundo surgiu ao mesmo tempo, então ninguém é mais parente de ninguém, beleza? Então, feito essa observação, vamos para a aula de hoje, que é as categorias taxonômicas, né? Então, eu disse para vocês que essa ideia de categorias taxonômicas também foi uma boa sacada de Linneu, né? O Linneu agrupou as espécies em grupos e subgrupos, ok? Mas como é que ele agrupou as espécies em grupos e subgrupos? Logicamente, de acordo com o seu grau de semelhança estrutural ou anatômica, ou seja, de acordo com o seu grau de semelhança morfológica, né? O que é que você classifica? Você classifica as espécies, né? Então, espécie, inclusive, foi um conceito criado por Linneu. Linneu que criou esse conceito de espécie, né? Espécies são os seres vivos que são o mais do mais do mais do mais parecidos, né? Aí pertence àquela espécie, beleza? E então, o conceito tipológico de espécie. Então, Linneu olhou para as espécies e percebeu que tinham espécies que eram mais parecidas, né, na sua morfologia. E ele agrupou as espécies no mesmo gênero, né? E quando ele olhou para os gêneros, ele viu que tinham gêneros mais afins. E esses gêneros mais afins, ele colocou na mesma ordem, né? E ao formar as ordens, ele viu que tinham ordens mais afins. E essas ordens mais afins ele colocou na mesma classe. E essas diversas classes que ele formou, ele agrupou em dois reinos. Naquela época só existiam dois reinos de seres vivos, reino animal e reino vegetal, ou seja, o reino dos macro-organismos, né? Então, perceba que a posteriori, mais duas novas categorias taxonômicas, dois novos táxons foram acrescentados, que foi aqueles com F, né? Família e filo. Então, hoje nós temos 7 categorias taxonômicas, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Dessa forma que eu falei aqui, a gente tem até um anagrama para a gente lembrar sempre. Um anagrama lá da época de vovô, né? Que é ref e cofage. Então você lembra desse anagrama, ref e cofage, aí você lembra ref e cofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ref e cofage. E nessa sequência que eu acabei de falar, é uma ordem decrescente ou descendente. Tio, porque quando eu vou para reino rumo à espécie é justamente descendente? É porque eu vou dar maior diversidade e aí eu vou diminuindo essa diversidade até chegar a uma espécie só, ok? Então eu vou de muitas espécies e aí eu vou diminuindo a diversidade de espécies até chegar numa espécie só. Por isso que é ordem descendente. Veja como é verdade. Eu começo com o reino animalia. E quando eu falo do reino animalia, eu estou falando desde as esponjas, né, até os cordados, até os craniatas ou vertebratas.
Então eu estou falando de todos os animais. Mas quando eu saio do reino Animalia e vou para o filo dos cordados, eu vou apenas para uma fração de animais. Só os animais que têm notocorda, fendas faringianas, cauda pós-anal e sistema nervoso dorsal, né? Só para os cordados. Aí lá no filo dos cordados eu vou para o subfilo dos craniatas, vertebratas. Então, no momento que eu vou para o subfilo dos craniatas, eu estou falando apenas de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, só dos vertebrados, né? Então, diminui ainda mais a diversidade. Dentro dos craniatas, eu vou pegar uma classe dentro dos craniatas, que é dos mamíferos. Então, perceba que agora eu não estou falando de todos os vertebrados, estou falando apenas dos vertebrados que têm glândulas mamárias, né? E dentro da classe dos mamíferos, eu vou buscar uma ordem, das diversas ordens, uma ordem, que é a ordem dos primatas. Então, não estou falando de todos os mamíferos, agora eu estou falando só dos mamíferos que têm polegar oponível, né? Que tem o primeiro dedo oponível, né? Então, na ordem dos primatas, eu vou pegar, tem diversas famílias, eu vou pegar a família hominida, né? Então estou falando só dos hominídeos e esqueço os outros primatas, né? E dentro da família hominídea eu vou falar do gênero Homo e dentro que são só os humanos e dentro do gênero Homo eu vou falar de apenas uma espécie, Homo sapiens, né? Então perceba que eu fui de muitas espécies e fui minguando, decrescendo até uma espécie só. Por isso que é ordem decrescente. No sentido contrário, a gente tem uma ordem crescente, uma ordem ascendente, pelo mesmo motivo, porque eu vou de uma espécie e vou aumentando o número de leque de espécies que eu vou agrupando. Ok? Eu acho que ficou claro, né? Ó, nesse desenho aqui mostra bem. Ó, então, ó, eu estou indo de reino para espécie, olha, veja como é descendente. E quando eu vou de espécie para reino, veja como é ascendente, porque eu vou agrupando uma maior diversidade de espécies, ok? Veja só. Então, professor, então o que é um reino? Um conjunto de filos. O que é um filo? Um conjunto de classes. É uma classe, um conjunto de ordens. O que é ordem? Um conjunto de famílias. O que é família? Um conjunto de gêneros. O que é gênero? Um conjunto de espécies. O que é espécies? Um conjunto de populações, que podem intercruzar, né, inclusive. Veja só. Uma observação. Essa observação aqui, ela é intuitiva, mas não custa nada a gente falar, né? Pessoal, indivíduos que pertencem ao mesmo taxon, né? A mesma categoria taxonômica, ao mesmo taxon, também obrigatoriamente pertencem aos taxons precedentes, né? Também pertence às categorias taxonômicas precedentes. Como assim, professor? Veja só, nós seres humanos e os chimpanzés pertencemos à mesma ordem, a ordem dos primatas. Então, se nós pertencemos a esse táxon, se nós e os chimpanzés coincidimos nesse táxon, mesma ordem, ordem dos primatas, então obrigatoriamente a gente também pertence aos mesmos táxons precedentes. Então, se nós pertencemos à mesma ordem, obrigatoriamente pertencemos à mesma classe, classe dos mamíferos, ao mesmo filo, filo dos cordados, e ao mesmo reino, reino animal. Lógico, um está dentro do outro. Se dois indivíduos estudam na mesma sala, eles obrigatoriamente estudam no mesmo corredor, né? No mesmo andar da escola e na mesma rua. Lógico, né? Então, pode ou não pertencer aos táxons sucedentes. No caso, a gente não pertence, né? Porque nós, seres humanos, pertencemos à família hominida e os chimpanzés à família panida. Mas, se pertence a um táxon, também pertencem aos táxons obrigatoriamente precedentes, né? Isso é uma coisa intuitiva. Ok, pessoal? Então, essa era uma breve aula sobre as categorias taxonômicas. Eu não posso acabar essa aula
sem falar para vocês que existe um oitavo táxon, que é o domínio, né? Então hoje a gente diz que tem domínio, são 3 domínios, domínio que foi um táxon criado em 1977, né? Por 2 cientistas. Então, muitos livros dizem, né, que é domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Mas eu digo assim, domínio, porque domínio, na verdade, foi criado para substituir reino, né? Porque essa classificação em 5 reinos é uma classificação artificial. Mas isso é um blá 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 para aulas futuras. Então, tchau, pessoal. Até nosso próximo encontro.